Trabalhadores da última hora. Instruções dos Espíritos. Missão dos Espíritas. Vocês não entendem que já está fermentada a agitação moral que deve levar o mundo moral antigo a reduzir a nada o conjunto das injustiças humanas? Ah, bendigam o Senhor, todos vocês que puseram a sua fé na sua soberana justiça, quais novos apóstolos da crença revelada pelas superiores vozes proféticas, avancem para pregar o novo princípio da reencarnação e o novo princípio da evolução dos espíritos, os quais poderão alcançar estágios superiores conforme o bom ou o mau desempenho de suas missões pessoais e pelo modo que suportarem com resignação as suas provações terrenas. Não mais se assustem, as línguas de fogo estão sobre as suas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vocês são os escolhidos de Deus para o trabalho de redenção dos homens. Sigam adiante e preguem a palavra divina do bem e da esperança. É chegada a hora em que vocês devem sacrificar os seus hábitos, os seus trabalhos, as suas futilidades para a propagação da palavra divina. Vão adiante e preguem que os espíritos elevados estão com vocês. Vocês falarão com pessoas que não querem escutar a voz de Deus, porque essa voz os convida incessantemente para a abnegação. Vocês pregarão o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa isso? É necessário irrigar os corações áridos com o suor que vocês vertam, porque eles não frutificarão e nem produzirão, senão sob os repetidos golpes da enxada e da charrua evangélicas. Sigam adiante e preguem, sim, vocês todos, homens de boa fé, que aceitam a sua inferioridade diante dos mundos espalhados no infinito, partam em campanha contra a injustiça e a iniquidade. Vão em frente e anulem o culto ao Deus do ouro, que dia a dia mais se alastra. Sigam adiante que Deus os conduzirá. Homens simples e ignorantes, as suas línguas se soltarão e vocês falarão como nenhum orador sabe falar. Sigam adiante e preguem, porque as multidões atentas recolherão com alegria as suas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Os lobos só caem nas armadilhas de lobo, mas o pastor divino saberá defender as suas ovelhas do fogo sacrificial. Sigam homens que grandes diante de Deus, mais felizes que Tomé, creem sem fazer questão de ver e aceitam os fatos da mediunidade, mesmo quando vocês nenhuma comunicação conseguiram obter por vocês mesmos. Sigam que o Espírito de Deus os conduz. Segue, pois, adiante extraordinária falange da fé, e os grandes grupos de incrédulos se dissiparão diante de vocês, como as sombras da manhã aos primeiros raios do sol. A fé é a virtude que transporta as montanhas, disse-lhes Jesus. No entanto, mais pesados que as montanhas são os montes de todos os vícios da impureza que se encontram no coração dos homens impuros. Sigam então com muita coragem espiritual para remover essa montanha de iniquidade, que as gerações futuras deverão conhecer apenas como pertencentes ao tempo das lendas, do mesmo tempo que vocês só conhecem de uma maneira imperfeita os acontecimentos anteriores da civilização pagã. Sim, as transformações morais e filosóficas vão produzir-se em todos os pontos da Terra. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre esses dois universos da evolução humana. Sigam, portanto, levando a palavra divina aos grandes, que a desprezarão, aos sábios, que exigirão provas materiais, aos simples e pequeninos, que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, nesta expiação terrena, vocês encontrarão dedicação e fé. Caminhem com estes, pois que eles receberão com alegria, agradecendo e louvando a Deus, a consolação divina que vocês lhes levarem, e baixando a cabeça, renderão graças pelas aflições que na terra encontraram. Encha-se de decisão e coragem essa falange, mãos à obra, o arado está pronto, o solo está à sua espera, arem-no, sigam adiante e agradeçam a Deus a gloriosa tarefa que lhes foi confiada. Mas muito cuidado, porque entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram desse caminho. Guardem-se, portanto, nesse caminho e sigam com a verdade.
Vocês perguntarão, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se desviaram, como reconhecer os que estão no bom caminho? Responderemos que vocês podem reconhecê-los pelos princípios da caridade que eles ensinarão e praticarão. Vocês os reconhecerão pelo número de aflitos que consolarem, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Poderão reconhecê-los, finalmente, pela vitória de seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe. E os que seguem essa lei são os escolhidos, e o Senhor lhes dará a vitória. Aqueles, porém, que falseiam o sentido dessa lei e fazem do Espiritismo um degrau para satisfazer sua vaidade e sua ambição, esses serão visitados pela justiça divina, que os corrigirá pela dor. Erasto, Paris, 1863.